Olá galera, nessa aula eu quero ensinar vocês a utilizar o nosso componente de relatório formatado. Um componente muito usado para você montar DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa. Olha a ideia, você vai ter uma query que vai determinar quais são os dados que vão estar por trás do seu relatório. Exemplo, aqui eu tenho um DRE, então eu preciso de ter uma query que traz o meu resultado por conta contábil. Ok. Mas como você pode ver, essa query aqui, ela não está igual ao resultado que você vê aqui dentro do DRE. Porque a gente tem uma outra query que determina como que você vai formatar o relatório. Lá, você vai poder criar linha a linha do seu relatório e determinar qual fórmula vai compor essa linha, baseada na query com os dados. Para isso, a gente aqui criou uma tabela que chama DRE_config. Ela possui uma linha para cada linha do relatório que eu vou ter. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma linha Receita Operacional Bruta. E aqui está sendo dito que a fórmula é 3.1.1.01 e tem um símbolo de percentual no final. Isso quer dizer que o relatório formatado vai pegar todos os dados na minha query dados, cujas contas contábeis se iniciam em 3.1.1.01 e vai somar todos os valores nessa linha chamada Receita Operacional Bruta. A gente também tem um outro tipo de fórmula que é essa de baixo na segunda linha. Eu tenho 3.1.1.01, mas ao invés de percentual eu tenho um asterisco. Quer dizer que ele vai listar as contas que se iniciam em 3.1.1.01. Ok, vamos aqui dar uma olhada como que fica isso no nosso relatório contábil. Aqui, de fato, eu tenho uma linha, Receita Operacional Bruta, e eu posso clicar no botãozinho mais e eu vejo a lista de contas contábeis que se iniciam em 3.1.1.01. Além dessas duas fórmulas, a gente ainda vai ter um terceiro tipo de fórmula, em que a gente vai poder fazer operações entre outras linhas. Exemplo, aqui eu tenho deduções da Receita Bruta. Nela, eu tenho duas linhas. Uma delas é tudo que se inicia com 3.1.1.03, portanto eu coloquei aqui o percentual, e a outra delas é tudo que se inicia com 3.1.1.05. Como você pode ver, ambas têm a coluna PAI marcada como DED, que é a linha de deduções da Receita Bruta. E a linha de deduções da Receita Bruta, ela é a soma das devoluções com impostos. Olha como fica isso na prática. Então aqui eu tenho a linha deduções, que deu 31 milhões. Quando eu clico no botão mais, eu vejo que de fato eu tenho devoluções e abatimentos e eu tenho imposto sobre vendas. Viu que pelo fato dessas duas linhas estarem marcadas como filha da linha deduções, quer dizer que elas vão vir fechadas e quando você clicar no botão expandir, você vai poder vê-las como detalhamento daquela linha mãe. Então vamos sumarizar o que a gente aprendeu até agora. Vou entrar aqui no meu modo edição e vamos ver aqui a query que contém os dados desse componente. Ela é uma query que traz o meu resultado bruto por conta contábil. Beleza. Eu também terei uma query que vai dizer qual é a formatação do meu componente. Então, é uma query que retorna de uma tabela que determina quais são as linhas do meu relatório formatado e quais são as fórmulas que estarão dentro de cada linha. Esse é o básico do relatório formatado. E é muito importante que você entenda a dinâmica entre a query de dados e a query de formatação, porque a IA, ela conhece apenas o metadado do seu projeto. Exemplo, ela sabe que você tem uma tabela chamada resultado contábil, e ela sabe quais colunas estão nessa tabela, mas ela não sabe quais são os dados que estão nessa tabela. Ou seja, não tem como a IA saber que para você receita é tudo que começa com 3.1.1. Por isso, esse é um dos componentes que a gente mais precisa guiar a IA. Ela sabe construí-lo, mas muitas vezes a gente vai ter que entrar na nossa tabela de configurações e vai ter que saber utilizar as fórmulas para chegar no relatório que a gente deseja. Agora eu vou adicionar um nível de complexidade. Imagina que você queira, novamente, montar um DRE, mas dessa vez você quer separar não por conta contábil, mas sim separar por outro filtro. Exemplo, eu tenho a minha receita total e eu quero separar essa receita por empresa 70 e a empresa 71. E aqui nesse caso, eu não tenho contas contábeis separadas por empresa.
Então, a mesma conta contábil, eu quero que ela tenha uma linha que seja focada apenas na empresa 70 e outra apenas na empresa 71. Vou entrar aqui na configuração desse componente e vamos aqui começar vendo como que ficou a nossa query com os dados. Aqui na query com os dados, você vai ver que dessa vez eu montei 3 colunas. Não apenas a coluna com o meu resultado total, mas sim também uma coluna com o valor da empresa 70 e uma coluna com o valor da empresa 71. O segredo aqui, gente, é que você pode montar mais de uma coluna na sua query de dados para ficarem em apenas uma coluna no seu DRE. Para isso, você tem aqui uma nova configuração, que a gente chama de configuração de colunas entre query e relatório. Aqui, por exemplo, eu estou dizendo que as minhas 3 colunas da query, valor total, valor 70 e valor 71, correspondem à mesma coluna do meu relatório contábil, que é a coluna realizado. A diferença é que uma eu chamei de value version 1, outra eu chamei de value version 70 e outra eu chamei de value version 71. Agora deixa eu mostrar para vocês como que a gente amarra isso dentro da nossa query de formatação. Aqui na tabela que eu montei para ser a configuração daquele segundo relatório, reparem que além de ter, né, os IDs das minhas linhas, os detalhes, que é o nome que a linha fica no relatório, a coluna que indica qual que é a linha pai, caso você queira que essa linha esteja aparecendo quando você clicar no expandir de uma outra linha, a coluna fórmula, a coluna ordem e, por exemplo, o negrito, né, uma opção de formatação. Eu também tenho uma coluna aqui que diz Value Version. Olha só que legal. Receita operacional é o Value Version 1, ou seja, ela vai pegar a coluna que está marcada como valor 1, que é a coluna que possui o resultado de todas as empresas. Enquanto a coluna Receita Empresa 70, ela é o Value Version 70 e a Receita Empresa 71 é o Value Version 71. Repare que as 3 possuem a mesma fórmula, mas elas variam de acordo com o Value Version que foi determinado aqui dentro da nossa configuração de colunas. Então, nesse caso, você consegue montar na sua query múltiplas colunas e colocar uma coluna em N linhas de maneira dinâmica. Ok, a parte mais difícil já foi. Agora vamos ver alguns outros detalhes. Por exemplo, até então eu lidei com apenas uma coluna no nosso relatório, certo? Aqui eu só tenho a coluna realizado, aqui eu só tenho a coluna realizado. Aqui embaixo eu tenho um exemplo em que eu tenho várias colunas. Olha só, aqui eu tenho o meu valor de setembro, o valor de agosto, o valor de variação e o percentual de variação. Aqui eu vou precisar de trazer cada uma daquelas colunas como um resultado da minha query. Então, de fato, eu tenho o valor atual, anterior e o delta, assim como essas nossas 3 primeiras colunas. Mas de onde que veio esse percentual? Que faz uma variação entre o delta versus o valor do mês anterior. Vem da configuração de colunas. Aqui eu vinculei as minhas 3 colunas de query com 3 colunas do meu relatório. E eu ainda criei uma nova coluna no meu relatório. A gente tem uma coluna do relatório do tipo percentual, na qual eu posso escolher um numerador e um denominador. Aqui no caso, né, variação dividido pelo valor de agosto, e assim eu tenho o meu valor de percentual. Assim que você consegue montar uma coluna calculada dentro do relatório formatado. Uma outra aplicação muito comum é a construção de análise vertical. Análise vertical é também um outro tipo de colunas. Nesse caso, aqui na minha query de dados, eu precisei de trazer uma coluna com o meu valor total, né, que vai ser plotada no meu DRE, e outra em que eu trouxe apenas a minha receita. Repare que essa coluna receita only, ela está filtrando com um case when dentro da minha query para trazer apenas as contas contábeis que estão dentro do que eu chamo de receita. Então aqui, o total da minha receita only vai dar o total da minha receita, que é justamente o que a gente precisa para uma análise vertical, que é a análise de cada linha do DRE versus a receita. Então aqui, na minha configuração das colunas, eu criei uma nova coluna do tipo AV. Então reparem que por enquanto a gente já viu 3 tipos de coluna. Tipo value, que vem de um valor da minha query. Tipo percentual, em que eu posso fazer operações com numerador e denominador entre as minhas colunas do meu relatório. E agora o tipo AV, em que eu consigo fazer uma relação entre um numerador, que é uma coluna do meu relatório contábil, com um campo da query.
que vai estar escondido no meu relatório, que é o meu Receita Only. Dessa maneira, ele consegue comparar sempre a linha do meu realizado com o total da minha receita. Dessa maneira, a gente tem aqui uma análise vertical em que você consegue ver, por exemplo, a minha receita obviamente é 100%. Quando eu abrir aqui, eu vejo que mensalidade é 97% e serviços é 2,2%. E cada linha que você vai, você consegue ver a relação entre o custo dessa linha com o total da receita. Maravilha, galera, já estamos chegando no final da nossa aula. Para que vocês saibam, a gente também consegue utilizar eixo X dentro do nosso relatório formatado. E esse último exemplo demonstra isso. Nesse caso, aqui na minha query que retorna os dados, eu preciso trazer, além de uma coluna com o ID das minhas contas contábeis, eu preciso trazer uma outra coluna que vai conter o membro que eu quero colocar no eixo X. Aqui no caso é mês e ano, mas poderia ser empresas, poderia ser centro de resultado, o que você quiser. Então aqui, ao trazer o mês e ano na minha query, eu consigo marcar essa coluna como a minha opção no eixo X. Eu digo aqui qual é a coluna do eixo X, mês, ano, e agora eu já consigo ver o meu resultado do meu DRE, né, colocando as minhas contas contábeis formatadas no eixo Y e os meus meses no eixo X, e tendo uma coluna para ter o realizado de cada linha e outra coluna para ter o AV. Além disso, gente, o nosso DRE ainda conta com uma funcionalidade super legal de filtros. Ela também conta com funcionalidade de alerta, que é a formatação condicional dos campos, e mais várias outras coisas que a IA vai saber construir para vocês. Mas dominem o fundamento que eu passei aqui para que vocês consigam intervir e ajudar a IA a montar a formatação da maneira que você espera que o seu DRE fique. Espero que tenham gostado. Até a próxima!